síndrome do impostor? Os profissionais de tecnologia são os que mais sofrem com a síndrome do impostor, e os danos dessa síndrome podem ser catastróficas caso ela não seja identificada a tempo. Se você falar uma dessas 5 frases ou algo parecido com isso, liga o alerta. Frases do tipo como: eu só consegui isso por sorte, não por mérito. Ou: em breve todos vão perceber que eu não sou tão competente quanto eu pareço ser. Fui apenas colocado nessa posição por causa de quem eu conheço. Ou: qualquer um poderia fazer o que eu faço, não é nada de especial. Se as pessoas soubessem como me sinto por dentro, elas não me veriam desta maneira. Então preste atenção, você vai assistir esse vídeo com o alerta ligado, porque cara, isso é real, fique atento. Essas frases do tipo: em breve todos vão perceber que eu não sou tão competente quanto pareço ser, refletem a você se perceber negativamente e também a tendência de atribuir suas conquistas a fatores externos, como sorte, relacionamento, network, e em vez de conhecer o próprio mérito. Essas frases são características da síndrome do impostor, esses pensamentos, e não refletem necessariamente a realidade das suas habilidades e conquistas. A síndrome do impostor, também conhecida por outras pessoas ali como, sei lá, impostorismo, é um fenômeno psicológico em que a pessoa ela duvida das suas próprias conquistas e tem uma persistente sensação de fraude, mesmo quando as evidências são claras a favor dela. É comum, especialmente em ambientes de alto desempenho, e pode afetar indivíduos em diversas áreas da vida, como no trabalho, na educação, no relacionamento e relacionamento interpessoais, enfim. E a doutora Pauline Clérence, que ela é uma psicóloga, é uma das autoras originais do termo síndrome do impostor. Ela fala o seguinte, que o impostor vive com medo constante de ser descoberto. Ele se preocupa que os outros finalmente percebam que ele não é tão inteligente, competente ou talentoso quanto eles acreditam que ele de fato é, ou seja. E aqui estão alguns pontos para ajudar a lidar com a síndrome do impostor, beleza? Primeira coisa ali é você reconhecer que você está nessa síndrome. Isso significa que você deve ser capaz de identificar os sentimentos e pensamentos associados à síndrome do impostor. E em si mesmo, você tem que se autoanalisar. Por exemplo, se você se encontra frequentemente pensando que não merece o sucesso que você alcançou, ou que você não merece essa posição, ou que seus méritos são apenas resultados de sorte, isso pode ser um sinal que você está experimentando a síndrome do impostor. Aceite a síndrome do impostor como uma condição comum, que cara, normalmente é comum. Comum, vírgula, desde que não afete drasticamente a sua produção. E é importante entender que muitas pessoas, mesmo aquelas que são altamente bem-sucedidas e aparentemente confiantes, cheias de si, também passam por momentos de dúvida e insegurança sobre as suas habilidades. Saber que não está sozinho nessa experiência pode também ser um grande alívio, porque muita gente sofre da síndrome do impostor. Isso diminui a sensação de isolamento, pois você percebe que não é o único a sentir assim. Por exemplo, ao perceber que os outros profissionais bem-sucedidos também enfrentam desafios semelhantes que o seu, a síndrome do impostor, você pode começar a se sentir mais conectado e entender que esse sofrimento não são exclusivos seus. Não é só você que sofre disso, mas fazem parte da experiência humana. Isso pode fornecer um senso de normalidade e ajudar a amenizar a autocrítica e autojulgamento associado à síndrome do impostor. E outro passo é que você identifique pensamentos negativos e autodepreciativos. Isso significa estar consciente dos pensamentos que você tem em uma conotação negativa em relação a si mesmo. Por exemplo, se você constantemente se critica, duvida de suas habilidades ou considera inadequado, mesmo quando as evidências mostram o contrário, isso pode ser um indicador de pensamentos negativos e autodepreciativos. Aí você vai ter que fazer uma autoanálise, você vai ter que se perguntar se esses pensamentos que estão surgindo na sua cabeça são baseados em fatos. E eu recomendo você que está sofrendo por esses pensamentos, faça uma avaliação crítica desses pensamentos. Questione se eles têm uma base sólida em fatos e evidências reais ou se são apenas produtos da sua própria percepção e interpretação. Muitas vezes os pensamentos associados à síndrome do impostor são distorcidos e não refletem a realidade que você está vivendo. Por exemplo, se você acredita que não merece uma promoção e pergunta-se por quê,
Existe evidência concreta para apoiar uma crença ou isso é apenas uma manifestação da síndrome do impostor? Aí você tem que avaliar. Ao identificar e questionar esses padrões de pensamento, você pode começar a separar a percepção distorcida de si mesmo da realidade. Isso é um passo importante para superar a síndrome do impostor e desenvolver uma autoimagem mais equilibrada, mais consciente e mais harmoniosa e que você precisa. E também mantenha um registro de suas realizações pessoais. Anota suas conquistas. Isso significa que é benéfico você manter um registro de documentação de suas realizações, seja elas grandes ou pequenas. Pode ser um diário, um arquivo digital ou qualquer outro meio que funcione para você. Nesse registro, você vai anotar as coisas que você alcançou e os objetivos que você atingiu e o momento que se sentiu orgulhoso de si mesmo. Aí você vai lá e você anota e você vai sempre reler. Lembre-se que o seu próprio valor é uma das coisas positivas que você alcançou. E você vai ficar relendo dias ou alguns momentos do dia. E você também tem que fazer o seguinte: ao manter esse registro, essas anotações que você está fazendo, você terá um recurso tangível para lembrá-lo do próprio valor e das coisas positivas que você já realizou. Bacana, né? E quando a síndrome do impostor tentar diminuir esse autoestima e confiança, você vai lá, e você vai recorrer às conquistas para reforçar o seu sentimento de autoeficácia. Por exemplo, se você está se sentindo inadequado em um novo trabalho, você acabou de entrar no trabalho, você pode olhar para o seu caderno de registro lá de conquistas para você se lembrar de outras situações que você se destacou e teve sucesso. E cara, outra coisa muito importante para tirar a síndrome do impostor é você celebrar as suas conquistas, seja grandes ou pequenas, e reconhecer os pequenos passos em direção aos seus objetivos que você está dando. Isso você pode ajudar a construir uma base sólida de confiança em si mesmo e na sua capacidade de superar os desafios. Erros e falhas, cara, eles são comuns e inevitáveis. Vai acontecer, você vai errar. E você precisa ter um pensamento positivo em relação a isso. Porque os erros é uma parte natural e inerente ao processo de aprendizado e desenvolvimento. Todos, sem exceção, enfrentam momentos de dificuldades e deslizes. É essencial entender que isso não é indicativo de falta de competência, mas sim um caminho comum para você atingir o conhecimento. Você vai precisar errar e você vai corrigir os seus erros. E não se puna excessivamente, cara. Em vez de culpar ou castigar severamente por um erro, é importante você adotar uma atitude mais compreensiva e compassiva consigo mesmo. Isso daí vai espantar, de fato, a síndrome do impostor, beleza? E também você tem que ver as oportunidades para aprender e melhorar. Os erros oferecem uma oportunidade valiosa para você aprender lições importantes. Ao identificar o que deu errado, é você ver o que poderia ter sido feito de forma diferente. Você está adquirindo conhecimento e experiência que podem ser aplicados no futuro para evitar os mesmos problemas. Por exemplo, se você cometeu um erro em um projeto de trabalho, ao invés de se sentir derrotado, acabado, ineficiente, veja isso como uma chance de aprender algo novo e aprimorar suas habilidades. Eu sei que é difícil, mas vai servir para os futuros desafios. Aceitar os erros como parte do processo é uma maneira poderosa de construir resiliência, antifragilidade e confiança em si mesmo. Lembre-se que até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece enfrentaram falhas ao longo do caminho. O importante é como você se recupera e cresce a partir delas. E também compartilhe suas preocupações com pessoas de confiança. Isso significa que é benéfico você conversar com pessoas em que você confia e que têm o melhor das intenções em mente. Isso pode incluir amigos próximos, familiares ou colegas de trabalho em quem você tenha a real confiança, beleza? Ao falar sobre as suas preocupações, você pode receber insights valiosos e uma perspectiva externa, não só a autocrítica. E você vai ver a sua situação. Às vezes, as pessoas de fora podem oferecer uma visão mais objetiva e racional, ajudando a desafiar pensamentos negativos associados à síndrome do impostor. Além disso, além de te ajudar a ver uma visão externa, ela pode compartilhar preocupações que pode fornecer apoio emocional. Quando você compartilha com alguém, você vai ter uma pessoa que vai entender que você não está passando isso sozinho e vai te apoiar, e vai te compreender e vai te reconfortar. Por exemplo, se você está se sentindo sobrecarregado no trabalho, devido à síndrome do impostor, conversar com um colega de confiança, gente, de confiança, pode oferecer essa perspectiva externa sobre os seus resultados e sobre a sua performance e lembrá-lo
de suas habilidades e competências, beleza? Então lembre-se de escolher pessoas em que você confia, pessoas que você confia e tem uma atitude de apoio e compreensão. Às vezes apenas compartilhar o que você está sentindo pode ser o primeiro passo para você de fato sair dessa baixa aí de síndrome de impostor. E cara, muito importante aprender a aceitar elogios. Às vezes a gente fica sem graça de aceitar elogios e a gente acaba se sabotando na hora que a gente recebe elogios. Isso significa que é importante não apenas ouvir os elogios, mas também aceitá-los de coração, beleza? Às vezes as pessoas que sofrem da síndrome do impostor tendem a minimizar ou desacreditar os elogios que recebem. Pratique a gratidão e aceite-os com gratidão. Em vez de você responder aos elogios com uma autodepreciação ou pensamento que foi sorte ou qualquer um poderia ter feito, cara, pratique, agradeça. Agradeça sinceramente, aprecie o reconhecimento que você está recebendo. Isso não só demonstra respeito pela pessoa que fez o elogio a você, mas também ajuda a reforçar a própria autoestima. Por exemplo, se alguém te elogia ou elogia o seu trabalho em um projeto, em vez de você dizer que foi apenas sorte, você pode responder com um sincero obrigado. Fico muito feliz que você tenha gostado do resultado desse trabalho que eu fiz. Beleza? Aprender a aceitar elogios é um passo importante para construir e manter uma autoimagem positiva e saudável. Isso também contribui para uma construção de sua confiança e ajuda a combater os sentimentos de inadequação associados à síndrome do impostor. Mano, esse passo aqui é o principal desse vídeo. Se você chegou até aqui, você vai pegar o próximo principal. Considere a ajuda profissional de um terapeuta ou psicólogo. Terapeutas e psicólogos são profissionais treinados para ajudar pessoas a enfrentar desafios psicológicos e emocionais. Eles podem fornecer orientações, suporte, técnicas específicas para você lidar com a sua síndrome do impostor de forma muito mais eficaz do que você vê em qualquer coisa. Por exemplo, um terapeuta ou um psicólogo pode te ajudar a explorar as causas subjacentes da síndrome do impostor, oferecer estratégias para você mudar padrões de comportamentos, de pensamentos negativos. Pode te fornecer ferramentas para você desenvolver a autoestima mais forte. E mano, com a autoestima mais forte, é meio caminho andado para você sair dessa deprê de síndrome de impostor. Reconhecer quando é apropriado buscar ajuda profissional é um passo corajoso, cara, e importante em direção ao seu próprio bem-estar e o seu próprio sucesso profissional. Não há vergonha em pedir ajuda quando necessário, e isso pode ser uma parte fundamental do processo de superação da síndrome do impostor. E mano, você deve se lembrar que superar a síndrome do impostor é um processo contínuo e individual. Ninguém pode fazer por você. Cada pessoa enfrenta os seus próprios desafios e únicos. E o importante é encontrar estratégias que funcionem para você. A síndrome do impostor pode representar uma barreira significativa para você que quer estar no mercado de trabalho. Ao se depararem com a competição e as expectativas do ambiente profissional, você pode se sentir inadequado e duvidar das suas próprias capacidades, mesmo quando você tem as suas próprias qualificações necessárias. Esse sentimento persistente de fraude pode levar a uma relutância em se candidatar-se a vagas de emprego, evitar oportunidades de networks, em casos mais graves, desistir de buscar emprego por completo. Então pode ser catastrófico. E também, galera, o que eu vou dizer aqui também é importante e colabora. Muitas das vezes, o fato de você não conseguir entrar no mercado de trabalho é porque você está acreditando em falsas promessas. E eu expliquei tudo isso aqui nesse vídeo que está passando aqui, ó. Assista lá para você entender que falsas promessas são essas, ó. Clique aqui. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu!